Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, agora dessas casinhas no estilo farmhouse. Primeiro passo, esfregar a vela por toda a casinha, para que a parafina da vela comece a soltar na madeira, né? O mesmo processo do vídeo anterior. Nessa parte onde vai ficar o telhado, não precisa passar, porque eu vou vir com papelão. Depois, eu dei uma demão de tinta branca, usei tinta PVA mesmo, branca, dei uma demão por toda a casinha. Depois de pincelar, eu vim com um rolinho, para não ficar as marcas do pincel, sabe? Então, pincelava e passava o rolinho. Como eu estava com pressa, eu usei o secador. Eu sempre uso o secador quando eu quero que seque mais rápido, assim, sabe? E aí eu fui para a segunda demão de tinta branca por toda a casinha. E aí passei o rolinho também, mesma coisa. E a terceira demão, eu passei 3 demãos, porque eu queria que ficasse bem, assim, que não aparecesse o fundo, sabe? E aí eu vim lixando bem mesmo, para sair as marcas, ó. E aí o resultado foi esse aqui. Quando eu digo não queria que aparecesse o fundo, é que eu queria que ficasse branco, branco, branco e que só aparecesse onde eu lixasse, sabe? Então ficou assim, ó. E aí, agora vamos pro telhado. Eu peguei um pedaço desse papelão e medi no telhado o tamanho que eu precisava, recortei. E aí, ó, os 2 telhadinhos ficaram assim. Tá vendo? E aí eu pintei com tinta branca, a mesma tinta que eu usei na casinha. Não me preocupei em cobrir tanto, porque eu queria realmente esse efeito desgastado. Então eu fui só pincelando, deixando alguns espaços sem pintar, né, mesmo, pra ficar realmente com o efeito que eu queria. E aí, enquanto secava o telhadinho, eu aproveitei para poder fazer agora as portinhas e as janelas. Eu usei a tinta PVA marrom escuro e comecei a fazer. O problema é que eu não tinha o pincel certo para fazer. Então eu tive que usar o pincel que eu tinha aqui em casa. E ele não era muito bom para isso, então foi bem difícil para eu conseguir fazer, mas saiu. E aí eu usei um outro pincel só para ir pintando, tá vendo? Eu fiquei com a mão na frente, mas eu acho que deu para ver um pouquinho. E aí, dessa mesma forma, eu fui fazendo as janelas. Com esses 2 pincéis, que eram os pincéis que eu tinha aqui em casa. Claro que com o pincel certo eu acho que seria muito mais fácil, mas saiu, né? O que importa é que saiu e às vezes a gente não tem o pincel certo. E aí com o branco eu fui só fazendo então em volta o contorno, né, da janela e também aquela parte de dentro, que é a que dá a carinha mesmo do vidro, né? Então eu fui fazendo isso com a tinta branca nas 2 janelinhas. E aí, para dar aquele charme final, eu usei um carimbo. Eu gosto muito de usar carimbo para isso, assim, para dar aquele detalhe, né? E aí eu usei uma tinta, uma carimbeira à base de solvente. Mas pode ser também à base de água e também pode ser com a tinta PVA. A única coisa é que se usar a tinta, precisa tirar bem o excesso de tinta do rolinho. É a mesma coisa de quando usa um stencil, por exemplo. E para colar, eu usei a cola de silicone, fui passando ali a cola por todo o papelão, né? Espalhei bem, que era para colar direitinho. E aí eu só colei. Quando eu colei, ficou um pouco mais para trás. E aí eu só fui com a mão trazendo mais para frente na posição que eu queria. Fiz a mesma coisa na casinha maior, colei e fui só arrumando para onde eu queria, tá bom? E esse foi o resultado das 2 casinhas. Eu espero muito que vocês gostem e até o próximo vídeo. Um beijo!